Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 12 de janeiro, estamos na primeira semana do tempo comum. E assim como ontem, vamos continuar no Evangelho de Marcos, continuando no capítulo 1, agora do versículo 21b ao 28. E diz assim: Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seus ensinamentos, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e saia dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: Que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, continuando, no evangelho de ontem, de Marcos, aonde ele convoca já os 4 primeiros apóstolos de Jesus, aqui já em Cafarnaum, Jesus entra numa sinagoga num dia de sábado, que o dia de sábado não podia fazer milagre naquela época, Era proibido. Mas Jesus, num dia de sábado, falando sobre as leituras, Engraçado como que ele fala, Todos ficavam admirados com seus ensinamentos, pois ensinava com quem tem autoridade. O que é ter autoridade com a palavra de Deus? É você colocá-la em sua vida, viver a palavra. Quando nós conseguimos viver aquilo que Deus nos pede, então sim, nós falamos com autoridade. Não vamos falar como aquelas pessoas falam pelos WhatsApp da vida, Falam sem saber o que estão falando, mas aqui não. Jesus fala com autoridade. Autoridade de quem leu, colocou em sua vida a palavra, viveu a palavra. Então é fácil de transmitir. Os doutores da lei não faziam isso, porque eles não conseguiam viver a palavra. Não conseguiam fazer da palavra um instrumento da sua salvação. E é para isso que a palavra serve, para que nos orienta, nos conduza a esse projeto de salvação iniciado aqui, começando nessa primeira semana do tempo comum, por Cristo Jesus. E aí ele se deparou com o quê? Nessa sinagoga, um homem possuído por um espírito mau. E esse homem, o espírito mau, gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Olha, o espírito mau, o maligno, reconheceu em Jesus o Nazareno, o Filho de Deus, coisas que já não aconteceu com os doutores da lei, os sacerdotes da época, os fariseus, as pessoas mais instruídas, daquela época. Não aconteceu isso. Vieste para nos destruir? Eles sabiam que Jesus era o inimigo de todo o espírito mau, de todo aquele espírito ruim que nós carregamos dentro de nós. Só Jesus consegue destruí-lo
consegue combatê-lo. Eu sei quem tu és. Ó, ele sabia. Tu és o Santo de Deus. O espírito mau conhecia tanto profundamente a Jesus. Sabia o perigo que tinha o espírito mau com Jesus à sua frente. E o que Jesus fala para ele? Cala-te e saia dele. Imediatamente aquele espírito mau saiu daquele homem. E assim acontece. Quantas e quantas vezes pensamentos ruins, que são espíritos maus, invadem a nossa vida. E quantas coisas, besteiras nós pensamos, falamos até. Esquecemos que só Cristo consegue expulsar isso de dentro de cada um de nós. Mas para isso nós temos que nos preencher com a palavra de Cristo Jesus. Durante essa semana, meus irmãos, gostaria que vocês em casa lessem muito as primeiras leituras de todos os dias, sempre tirada da carta aos Hebreus, né? Onde na de hoje, lá no capítulo 2, versículo do 5 ao 12, diz assim: não foi os anjos que Deus submeteu ao mundo futuro, do qual estamos falando. A este respeito, porém, houve quem afirmasse: o que é o homem para dele te lembrares, ou o filho do homem para que ele se ocupares? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos da glória e honra, e coroaste, e depois as coisas puseste debaixo dos seus pés. Esse é o Filho do Homem. O próprio Deus se fez homem, se encarnou como cada um de nós, para viver da mesma forma que nós vivemos. Por tudo isso que Jesus, aonde ele ia, quando ele falava do Pai, ele falava com autoridade, porque ele vivia aquilo no seu dia a dia. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preciso de ti.